Fernando, falando dessa história do recurso hídrico, e o senhor falava agora há pouco dessa história da esmola, me ocorreu a música do Zé Dantas e do Luiz Gonzaga, quando ele falava de que uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. E no debate aí da interligação, transposição, é uma discussão semântica mais que tudo, do São Francisco, a gente viu um debate fratricida aqui de estados nordestinos se contrapondo a algo que beneficia outros irmãos nordestinos em função de interesses não muito claros, até porque não causaria nenhum prejuízo, o próprio professor dizia agora há pouco aqui, na captação do que seria a água que viria, que deverá vir nessa interligação. E a gente vê que seguramente, talvez a nossa grande carência seja essa possibilidade concreta de ter a ambiência da solidariedade numa região que as agruras são similares. Acho que tirando a Bahia, praticamente, todos os outros estados do Nordeste têm uma situação climática muito similar, ou até um pouco da chuva do Maranhão, não sei. Mas a gente sabe que necessariamente há uma necessidade de se entender um pouco mais com essa identidade de desafios, né? Aquilo que a gente sempre diz, que a dor pode até ser diferente, mas o gemido de todos é o mesmo. Nós reclamamos por uma política que possa dinamizar a região. Hoje, depois de tanto tempo aí, já quase 50 anos de SUDENE, com extinção ou não extinção, de órgãos que pensaram, o próprio ETENE do Banco do Nordeste, que quis sempre, ao longo da história, propositivamente sinalizar por onde poderíamos caminhar na busca desse desenvolvimento, o que é que nós temos hoje de ambiência criada para se estabelecer essa conexão entre ações que favoreçam a região como um todo, dessa perspectiva de algo planejado? Parece que eu estou ouvindo um acadêmico, né, falar sobre a questão do desenvolvimento. E realmente este é um problema que estamos discutindo na academia. Você deve ter lido na imprensa e em muitos momentos que esses intelectuais clamam por um novo modelo de desenvolvimento. Então estava errado o que nós fizemos durante 60 anos. O Banco do Nordeste criado há 60 anos. Comemoramos agora os 60 anos do banco. Eu fui um dos conferencistas, palestrantes, e lá estavam analisando o que aconteceu nesse período. Trabalhamos intensamente, todos trabalhamos. Os estados, o governo federal estava interessado em resolver a questão do desenvolvimento econômico. Mas a questão é que estava, sobretudo, relacionado com a estratégia, com o enfoque, com as doutrinas que nós acreditávamos que eram verdadeiras para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, achávamos no Banco do Nordeste, na academia, o professor da academia ensinava meus alunos, que o desenvolvimento econômico ele não se produz em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele ocorre onde existem mais condições, ou de recursos naturais, ou de capacidade organizacional do governo, de localização. Ali começa o desenvolvimento econômico. Toda a literatura que nós dispunhamos para nos basear no que íamos fazer, afirmava isso. Mas a realidade era outra. Aqui em cada lugar do mundo, de fato, tem uma sua própria história. Então, o que fizemos? Nós concentramos toda a nossa capacidade de investimento, de organização, de planejamento e de regimentação nos pontos centrais, né, do Nordeste. E esperávamos que acontecesse aquilo que os livros nos ensinavam, que ocorreria um fenômeno chamado trickling down, um transbordamento. O desenvolvimento, como François Pyrrhus dizia, nos ensinava, ele ocorria no local, ele ia se propagando rapidamente, se era indústria, se era agricultura, se era o serviço, e assim a economia como todo ia se incorporando naquele processo de desenvolvimento econômico. O primeiro erro grave que nós cometemos. A prática no mundo inteiro, após a Revolução Histórica, durante 200 anos foi possível. Durante 300 anos foi possível, mas nós estávamos trabalhando em 10 anos, em 20 anos. Esse fenômeno não ocorria. Ocorreu a explosão, foi da desigualdade e da pobreza. E aí começou o germe do que você está falando. É que quando, né, o desenvolvimento econômico foi concentrado em locais como Salvador, né, Recife e mesmo Fortaleza, a indústria foi toda concentrada ali, nós achávamos que o Nordeste precisava aprender a fazer desenvolvimento econômico. Nós não tínhamos capacidade empresarial, organizacional, tínhamos de trazer externamente, a palavra até que você usou no momento, com outra conotação. Nós queríamos empresários de fora. Então, estimulamos toda a política para trazer empresários de outras regiões e capital de outras regiões. E concentramos em algumas regiões. E daí resultou
centros de concentração e de desigualdade do desenvolvimento econômico. E ficamos querendo, durante esses 60 anos, diminuir o que se propaga ainda hoje, nos jornais de hoje, estou falando, a diminuição do hiato de desenvolvimento, né, daquela brecha de desenvolvimento entre o Nordeste, entre o Brasil ou entre o Sudeste. Um novo equívoco. Um novo equívoco que estamos correndo. É que, na verdade, o grande problema que hoje está desafiando o governo federal e os governos estaduais e regionais não é esse o problema da relação do Nordeste com outras regiões. O maior problema é a relação entre os estados. Então, temos estados desenvolvidos e estados menos desenvolvidos. O Ceará, apesar de todo o trabalho, todos os esforços de governadores extraordinários, né, de esforços, né, brilhantes, no entanto, somos considerados, dentre os 3 estados mais subdesenvolvidos do Brasil. Como se explica uma questão dessa? Não se verificou esse transbordamento. Então, é preciso agora haver uma preocupação com relação à distribuição do desenvolvimento no Nordeste. Mas pior ainda, Moacir, grande problema que nós temos na região Nordeste, no Ceará, que eu trabalho há muitos anos e investiguei isso muito detalhadamente, é a desigualdade dentro do Estado. Então, nós temos hoje uma região metropolitana aqui no Ceará, né, que concentra 60% de toda a renda, do emprego, da tecnologia, do desenvolvimento, do progresso. E o interior esvaziado, né, pobre, subdesenvolvido. E das cidades maiores para as menores e das menores para o quadro rural. O quadro rural é uma lástima. Aqui no Ceará e no Nordeste é uma lástima. Pobreza absoluta, grave. As estatísticas agora do censo nos revelam que no quadro rural, do Nordeste de modo geral, mas falemos do Ceará, 70% das pessoas que trabalham na agricultura aqui do Ceará estão abaixo da linha de pobreza, menos da metade, né, de um salário mínimo. E que a grande proporção dos miseráveis do Brasil estão no quadro rural do Nordeste, estão no quadro rural do Ceará. Né? Ou seja, há uma desigualdade muito grande na área rural, diferentemente do que os outros países fizeram. Nós estamos agora imitando os outros países, dizendo, bem, o desenvolvimento ocorre num lugar, depois vai para outro. Mas esquecemos outras lições fundamentais da economia. Isso era marginal, não prestamos atenção. Mas nós precisávamos fazer como a Inglaterra fez, né? Como a Europa fez, os Estados Unidos fez, como Israel, todos os países fizeram. Agora a África do Sul, a Coreia do Sul fez brilhantemente, né? Um desenvolvimento, uma revolução agrícola. Tínhamos de fazer uma revolução agrícola. Não há tecnologia. Todos os esforços do Brasil, criando grandes instituições como a Embrapa, mesmo nos estados, não temos tecnologia para resolver a questão da agricultura no semiárido. Produtividade mais baixa do que possa imaginar, pelo seu potencial genético, em comparação com outros países, o Nordeste com relação ao Sul, uma produtividade estagnada. Há 30 anos a produtividade é a mesma. A cultura do algodão, que era aquela dominante no Nordeste, aqui no Ceará, ela foi extinta por várias razões, inclusive o bicudo. E o que aconteceu? É que nenhum instituto de tecnologia, nenhum cientista aqui da região, com todas as universidades que nós criamos, conseguiram idealizar um produto que substituísse o algodão. Ainda hoje sofremos consequências da redução do algodão. Eu mesmo, na Secretaria de Agricultura, tentei criar um produto, né, tradicional, mas que no mundo inteiro ele é considerado um produto nobre, o milho híbrido. Introduzimos um milho híbrido, que aumentou um pouco a produtividade. Hoje 70% da produção de grãos do estado do Ceará é milho híbrido, mas isso não impactou o total da produção do setor pecuário. A produção flutuante ao longo dos anos e a produtividade estagnada. Aí vem a resposta final sua. Por que agora essa questão agravou-se entre essa necessidade, né, de uma ação conjunta regional coordenada dos estados? A Constituição de 1988, que criou uma situação completamente diferente daquela de 1960, quando criamos a SUDENE. Criamos porque eu estava lá dentro da SUDENE. Nasci, me criei lá dentro da SUDENE. Completamente diferente. Ali, nós temos praticamente um Estado unitário, ou seja, o governo federal é quem definia as coisas todas que aconteciam ao nível dos estados. Um conselho deliberativo da SUDENE decidia o que fazia, as prioridades, os estados observavam essas prioridades. Não existe isso.
quando se estava discutindo a criação da Nova Sudene, eu colaborei, né, com a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, dando meus pareceres. Eu digo, não creem a Nova Sudene, não vai funcionar. É uma situação completamente diferente, porque agora a Constituição deu autoridade aos estados e aos municípios. Eles não precisam mais de conselho deliberativo da Sudene para conseguir recursos. Eles têm autonomia própria. Então nós temos de agendar uma nova organização política e de colaboração entre os estados. E não através de qualquer órgão que venha se superpor, né, a essa realidade jurídica, né, que foi estabelecido realmente nos últimos anos.